Aconteceu esse ano a 14ª edição da Mostra Cultural do Colégio Gama, em São Gotardo. Vários assuntos foram trabalhados e expostos para os visitantes, entre eles agricultura familiar, esporte, produção sustentável de alimentos e biotecnologia. Meu nome é Renata Molinari e eu sou repórter por um dia do SGTV. A gente está agora no Colégio Gama e a gente vai mostrar um pouquinho da mostra cultural que é realizada todo ano no mês de novembro. Vem comigo! Esse aqui é o 6º ano e o tema deles é esporte. Nós vamos entrar para descobrir um pouco mais sobre o que esse tema aborda. Oi gente, bom dia! Eu sou do SGTV e a gente veio aqui saber um pouco mais sobre o trabalho de vocês. Sobre as características do esporte. A gente vai falar sobre vários esportes, tem como o João Deli, que ele é lutador de judô, ele já ganhou uma luta em 25 segundos, tem o Neymar, que é bastante conhecido, tem o Thiago Pereira, que já participou dos Jogos Pan-Americanos, 6 medalhas que ele ganhou em 2003 e 2007, são 3 de ouro, 4 de ouro, uma de bronze e uma de prata. Eu vou falar sobre a Laís Souza, que é uma ginástica que sofreu um acidente, vocês devem ter visto passando na televisão. Ela sofreu um acidente dia 28 de janeiro. Agora ela está tentando recuperar os seus músculos porque ela quer voltar à ginástica. Também tem a Sheila, que joga vôlei, é uma avó. Também tem a Natália Falavigna, que é do taekwondo. O Neymar Júnior, que com 22 anos conseguiu 48 gols na seleção brasileira e muitos outros. A gente quer saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho, conta pra gente. A gente fez um trabalho sobre as modalidades esportivas. A gente separou, cada um fez sobre 5. Então a gente, enquanto as pessoas vão passando, a gente apresenta, por exemplo, eu falo sobre o boxe, o Miguel sobre o taekwondo e assim por diante. Oi, bom dia, meu nome é Miguel. E hoje eu vou falar sobre o taekwondo. O taekwondo é de origem coreana e foi criado há 2000 anos atrás. E se tornou esporte olímpico no ano de 2000. E ele traz uma filosofia que é de valorização de respeito, lealdade, confiança, autocontrole, etc. Para você formar um taekwondo, precisa ir das faixas brancas até preta. Sendo assim, você tinha que passar da branca, cinza, amarela, laranja, verde, roxa, azul, vermelho, marrom, vermelha, vermelho, ponteira preta e preta. Agora nós vamos entrar na sala do 7º ano que fala sobre o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Vamos lá. Olá, tudo bem? A gente gostaria de saber um pouco mais sobre o seu trabalho. Esse ano é o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Nós fizemos a nossa maquete entre 4 fazendas, em que elas plantam os seus produtos e vendem na feira, tendo esse o seu consumo mensal e também o seu respeito pela população em geral. A agricultura familiar é o cultivo da terra dividido entre os produtores e a sua mão de obra essencial é a mão de obra familiar. E está em contraste com a agricultura patronal, que tem como mão de obra os trabalhadores, que podem ser fixos ou temporários. Eu vou falar um pouco sobre a cooperativa. A cooperativa é um órgão importante da fazenda porque ela transporta produtos que vão para essa feirinha e nesses produtos são transportados aqui, fazendo isso ou separados e vendidos. Aí, no final da feira, sobra produtos que os fazendeiros recolhem para melhorar a sua sustentação e de alimentos. Depois que os produtos são vendidos, eles podem ser comprados como automóveis, fertilizantes e várias outras coisas, como máquinas também. E aqueles que não conseguem muita renda, eles vão com produtos. Eles fazem os próprios compostos, como urina de vaca, várias coisas. Mas hoje a gente não fez para não causar muito problema aqui. Oi, meu nome é Jennifer. Nosso trabalho é sobre produção sustentável de alimentos e desenvolvimento sustentável é basicamente um tipo de junção entre as pessoas e o mundo, porque ela produz uma plantação sem uso de agrotóxicos,
para poder garantir a sobrevivência das pessoas para o futuro. Meu nome é Ana Antunes e a gente fez a horta suspensa, porque a horta suspensa ela é uma alternativa para quem não tem espaço em casa e ela é toda reciclada e tem um custo muito barato e pode plantar qualquer coisa nela que dá certo. Meu nome é Alanis, eu vou falar um pouco sobre a produção sustentável de alimentos. Ela tem o objetivo de produzir preservando o meio ambiente e a saúde dos produtores. É baseada em conhecimento, responsabilidade, respeito para o meio ambiente. Meu nome é Júlia, baseado nos nossos estudos de produção sustentável de alimentos, nós resolvemos fazer uma maquete representando uma fazenda inteiramente sustentável. A gente fez, em vez de usar o pivô, a gente usou o canal que faz a irrigação do mesmo jeito, mas só que gasta menos água do que o pivô. E a gente usou também a caixa d'água que, quando chove, essa caixa armazena água para ir para casa, que vai para casa, e também pro gado, essas coisas. E a gente fez a alface hidropônica, que a água do rio vai para essa caixa que vem por esses caninhos. Oi, tudo bem? Meu nome é Igor e eu vou explicar sobre o meu trabalho. Essa é a maquete do sistema de irrigação. No meu sistema de irrigação, aqui a gente tem 3 hastes segurando uma tubulação, com rasgos nela. E com a água, ela tem também agrotóxicos que deixam sua plantação mais bonita e vistosa, para você render mais. Então, agora eu vou explicar para vocês o que seria biotecnologia na agricultura. Começou há muitos anos atrás a biotecnologia com a fermentação do queijo e do vinho. Olá, meu nome é Guilherme, eu vou falar dos benefícios da biotecnologia. Então, na plantação, eles fazem as mudas de planta, o adubo e as pesticidas. Na alimentação, eles fazem cerveja, vinho, pães e queijos fermentados. Nas indústrias, eles fazem metais, enzimas e ácidos. Nos medicamentos, eles fazem o antibiótico e a vacina. E no meio ambiente, eles fazem tratamento do lixo e do esgoto. Oi, meu nome é Otávio. Agora eu vou falar sobre o retentor de umidade Zebra. Ele é um superabsorvente derivado de amido de milho. Ele absorve até 700 vezes seu peso em água. Ele oferece 95% da água absorvida para as plantas. Ele é biodegradável, seguro e não tóxico. Ele é usado em plantações perenes, ou então há muita água. Ele é colocado na planta na cova da planta, onde quando chove ele vira um hidrogel. E nesse hidrogel ele oferece para a raiz da planta frescor e umidade de acordo com suas necessidades. E o ciclo dele é que ele absorve a água, virando esse hidrogel. A hora que a água seca, ele absorve outra através da chuva ou da irrigação. E assim, como se fosse a primeira vez. Oi, meu nome é João Vitor, eu vou falar do adubo. O adubo a gente deve colocar na planta para ela germinar, crescer e dar alimento. O adubo, ele é posto na terra para que ponha nutrientes no solo, como cálcio, magnésio, vários tipos de coisas que a planta precisa para seu crescimento. Antes da gente colocar o adubo, deve ser feita a análise do solo, como esse aqui, que com ele é possível ver a quantidade de adubo que devemos pôr, para não pôr nem muito nem pouco, pôr a quantidade certa para o crescimento da planta. Meu nome é Rafael, eu vou falar sobre o ciclo do nitrogênio. Esse processo é chamado de FBN, fixação natural do nitrogênio. É o plantio de vegetais leguminosos e é chamado de adubo verde. Vamos entrar na sala do 8º ano para aprender um pouco mais sobre os meios de transporte. Oi, tudo bem? A gente quer saber um pouco mais sobre o seu trabalho. O nosso trabalho é sobre meio de transporte e o nosso grupo vai falar sobre transporte hidroviário. Primeiramente, o homem descobriu que o pedaço de madeira poderia flutuar. Aí, ele precisou de mais espaço, mais velocidade e mais mobilidade. O espaço foi para transportar a carga. A velocidade foi para ele cruzar os rios e mares mais rapidamente. E a mobilidade foi para que ele movesse o navio de um lado para o outro. Assim sendo, ele criou embarcações mais tecnológicas e modernas, fazendo com que
tivéssemos nessa geração em que barcos e submarinos sejam totalmente tecnológicos. A diferença entre o transporte marítimo e fluvial é que o transporte marítimo é realizado em oceanos por barcos, navios e submarinos. E o transporte fluvial é realizado em rios navegáveis por barcos, jatos e navios. O transporte hidroviário tem algumas vantagens e desvantagens. As vantagens são que tem a maior capacidade de carga e menor custo comparado ao transporte terrestre e ao transporte aéreo. E as desvantagens é que a grande distância entre os portos e os locais de produção, a baixa velocidade e também pode ocorrer danos ou percas da carga. Meu nome é Luísa. O tema do nosso trabalho é transporte terrestre. Ele é subdividido em 3 temas: ferroviário, rodoviário e de tração animal. As vantagens do transporte rodoviário é que venda com possibilidade de entrega porta a porta. E a desvantagem dele é que ele tem a menor possibilidade de carga de todos os modais. O transporte ferroviário tem a vantagem de ter a menor possibilidade de perda ou roubo. E tem a desvantagem de acontecer muitos acidentes ambientais. Eu sou o João Antônio. A tecnologia é utilizada no meio de transporte para torná-los mais eficientes, seguros e rápidos. O maglev, por exemplo, é um trem que flutua sobre trilhos e que pode chegar a 650 km por hora no ar livre e 3.200 km por hora dentro de um túnel. Os carros elétricos possuem um motor movido a eletricidade e por isso podem salvar grandes cidades que estão com índice alto de poluição. O primeiro meio de transporte que ouvi disso foi o próprio caminhar. O trenó ele foi um dos primeiros construídos pelo ser humano. Ele era movido por força animal. A roda revolucionou muito o transporte terrestre, e ela foi construída na Mesopotâmia 300 anos antes de Cristo. Nesses últimos tempos, a venda de carros aumentou foi para 420.101. Com isso, teve um aumento de 15%. Tudo isso resultou com baixo desconto do IPI. Com o desconto do IPI, as empresas de carros decidiram ampliar sua produção de carros leves, gerando um grande lucro. A aviação brasileira cresceu muito nos últimos anos com o surgimento de novas companhias aéreas e por isso o transporte no Brasil ficou popular. O primeiro avião criado foi o 14 bis por Santos Dumont, ele é um brasileiro. Depois vários outros foram criados, inclusive o AN-225, que foi o último, apesar de ser em 1988. Mas logo depois todos eles sofreram várias modificações que foram surgindo novos modelos de cada um. Igual o 737 virou o 777, que é um dos maiores aviões que a gente tem hoje rodando pelo país. Eu vou falar para vocês algumas vantagens e desvantagens do avião. O avião tem várias vantagens que a gente pode destacar, que ele é um meio de transporte mais seguro e cômodos, e ele tem a capacidade enorme de transportar várias mercadorias de altos valores, como os eletrônicos, os diamantes, e também vários passageiros. E suas desvantagens é porque ele causa uma poluição atmosférica muito grande, e uma poluição sonora também muito grande, e ele necessita de muito combustível. Nas curiosidades para o meio de transporte aéreo, é importante destacar que o balão foi um dos primeiros meios de transporte aéreo feito, dando um grande passo para a humanidade, pois uma boa parte das pessoas tinha o sonho de querer voar, então o balão ajudou muito. O balão o primeiro balão foi construído há 100 anos antes do atual avião. O atual avião hoje é considerado como o meio de transporte mais seguro. Ele ganha de todos os meios de transporte terrestre e aquático, porque além dele ser sofisticado, ele é seguro. Bom, então agora vamos falar de solidariedade e cidadania. Vamos entrar na sala do 9º ano para saber um pouco mais sobre o assunto. Hoje nós vamos explicar sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela entrou em vigor no dia 22 de setembro do ano de 2006. Nós temos aqui um gráfico mostrando os 10 países
que sofrem mais violência que a mulher. Como você pode ver, o Brasil, 4,4%, um índice bem alto. Mulheres podem denunciar as ocorrências de violência. A Central de Atendimento da Mulher é um serviço do governo federal que auxilia e orienta as vítimas de violência através do número de utilidade pública 180. Os gráficos não apresentam resultados tão substanciosos assim. A única exceção foi no ano de 2007, a época em que após a época que a lei entrou em vigor. Mas já em 2008, esse ritmo brutal de assassinatos voltou com tudo. A falha está basicamente na execução da lei. Os 46 artigos são eficientes, mas existem ainda tribunais que não são especializados, policiais que são omissos às denúncias de mulheres. Mas o mais importante ainda é ressaltar que faltam campanhas educativas que incentivam as mulheres a quebrarem o silêncio. A Lei Maria da Penha, ela não se aplica apenas às mulheres. Houve um caso de um idoso que sofria violência verbal e psicológica. Então ele recorreu à justiça. A lei em si, ela não consta nada sobre a proteção do homem, mas a justiça já fez várias exceções. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi feito em 1980, de acordo com a Lei 8.063. Ele foi feito com o objetivo de ajudar essas crianças a proteger elas. A criança e adolescente tem vários direitos e deveres. Direitos como direito de liberdade, de expressão, direito à educação. Também deveres como cumprir regras. Então tem o conceito tutelar que ajuda a concretizar esses direitos e deveres. Essa é a sala do primeiro ano e eles vão falar sobre a matemática no cotidiano. Vamos conferir. Nosso trabalho é a respeito da matemática financeira. A matemática financeira engloba vários assuntos e dentro de um deles está os juros. Os juros é uma taxa que você tem que pagar em cima de um valor inicial, que é um empréstimo. Futuramente você vai ter que devolver. Existem dois tipos de juros. O simples, que você calcula com base em um valor inicial, e o composto, você calcula com base em um juros já calculados. Você vai pagar um juro em cima de um juro. Todos os comércios, adotam esse tipo de juro, porque para eles é mais lucrativo. Porque quanto mais tempo você gastar para pagar uma dívida, mais juros você vai estar pagando para eles. Dentro da matemática financeira também está a Bolsa de Valores, que consiste em entregar uma certa quantia de dinheiro em uma empresa e você recebe pequenas quantias de lucro a partir disso. Você pode ser um acionista ordinário nominativo, que significa que você pode votar na empresa, ou você pode ser um preferencial nominativo, que significa que você não pode votar, mas você recebe uma quantia de dinheiro dos dividendos. A Bovespa de São Paulo é o lugar onde você se cadastra e começa a investir na bolsa. A inflação é um aumento no nível dos preços. Ela pode decorrer de fatores monetários, estruturais ou de uma combinação deles. No Brasil, a pior época foi na década de 80, quando chegou a ter 80% por mês. A pessoa comprava um produto no mês, e no mês seguinte, quando ela ia comprar o mesmo produto na mesma quantidade, o valor tinha dobrado. A melhor forma que o governo achou para solucionar esse problema foi com a criação do Plano Real, que trocou a moeda de cruzeiro real para real e controlou as dívidas, que estavam muito grandes desde a ditadura militar. Estatística é o conjunto de dados para analisar gráficos. A estatística, nos tempos de hoje, está sendo muito utilizada, principalmente nas empresas, para ter uma ideia maior e uma pesquisa mais ampla. O curso de estatística, o principal fundamento é a matemática. Ao longo do tempo, o curso foi evoluindo. O curso antigamente era junto com o curso de matemática. Hoje isso mudou e são dois cursos distintos. No mercado de trabalho, tem várias áreas. Tem a área da bioestatística, que fala da pesquisa da medicina. Tem a área industrial, que geralmente fala sobre a pesquisa do automobilismo. E tem a área da internet, que fala pesquisas de site de busca, etc. A matemática não sabe ao certo quando que surgiu, porque os últimos registros que se tem é de 2400 a.C. Aí os homens pegaram tudo que eles sabiam e o que eles queriam saber para modificar a matemática como ela é hoje. Essas ovelhas aqui foram para representar, porque desde o início um pastor usava pedras que ele pegava no chão e colocava dentro de um saco para contar e administrar as ovelhas, para ver se estava certo tanto de ovelhas e de pedras. Na antiguidade, o homem precisava de alguma maneira para representar as quantidades. Os egípcios usavam os símbolos para poder representar.
Os símbolos, eles podem ser de diferentes maneiras. Por exemplo, se a gente tem o número 652 e alterar a posição deles, vai alterar vários números. Para os egípcios, não. E os romanos, eles não usavam símbolos, usavam as letras alfabéticas. Com o L e o X, a gente pode ver isso nos séculos, para falar nome de papa, entre outros. O sistema da matemática que nós utilizamos no dia a dia, assim, ele é trabalhado normalmente, todas as escolas usam, e ele é chamado de indo-árabe, que ele veio do árabe, difundido há muitos anos, e ele é usado por todo mundo. E tem que ser usado da forma correta, porque se for usado da forma correta, as contas não saem certo. A matemática é usada para ajuda na formação dos cidadãos através do pensamento, contribui com a construção da sociedade. Essa é a sala do terceiro ano e eles estão falando sobre os 100 anos da Primeira Guerra Mundial. O contexto histórico da Primeira Guerra Mundial basicamente é composto por a formação de duas alianças, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança era composta pela Alemanha, a Itália e o Império Áustrio. E a Tríplice Entente era composta pela Rússia, a Inglaterra e a França. Porém, já havia uma grande rivalidade entre a França e a Alemanha por uma guerra anterior à aliança. Uma guerra chamada de Franco-Prússia. Na época, a Alemanha ainda era Prússia. E eles conquistaram o território da Alsácia-Lorena, onde tinham um grande poder econômico com a exploração do carvão mineral. Desde então, a França já tinha a intenção de recuperar o território perdido na batalha. E, com isso, já fortalecia seu exército para uma futura batalha. E, como os países estavam todos economicamente fortes por causa da Belle Époque, eles já sabiam que uma grande batalha ia vir por batalha de mercados também, por economias fortes, e os imperadores começaram a investir massivamente em armas bélicas e exército. Outro papel importante foi a nacionalização, onde os imperadores incentivavam os habitantes a entrar na batalha para fortalecer seu poder de exército. E desde então já vinha se fortalecendo e precisava de apenas um motivo para que tal batalha fosse ocorrida. E esse motivo gerou quando o arquiduque Francisco Ferdinand foi assassinado por um grupo da Sérvia na Bósnia. Em sua visita, que ele queria alistar o país ao seu império para ficar mais fortalecido economicamente. Desde então, o Império Austro-Húngaro declarou guerra e os países entraram em conflitos. E logo em seguida vai ser melhor explicado as estratégias de guerra utilizadas durante a batalha. Eu estou aqui responsável pela maquete que representa a guerra onde a Alemanha queria invadir a França. Então eles passaram aqui pela Bélgica para chegar até a França em um período de 1914 a 1915, ocasionando a morte de muita gente. Muitas pessoas aqui nesse período. Na segunda fase aqui, representa a trincheira onde os policiais escondiam e foi a fase que mais houve morte de pessoas. Falar sobre a terceira fase da Guerra Mundial, que ficou marcada pela saída da Rússia porque houve um movimento socialista no seu território e os Estados Unidos queriam entrar na guerra, para ele entrar e teve que financiá-la. Em 1915 a 1917, a fronta ocidental, eles tinham uma grande extensão de trincheiras, onde eles se protegiam, e também houve uma grande morte nas trincheiras. E só em 1918 que o coronel convenceu o general a colocar 412 tanques de guerra e 1.000 aviões de combate. E nos campos de combate, eles utilizavam táticas para matar os oponentes das trincheiras. Os soldados, eles morriam por apenas 1 metro de terra.
Os arames farpados eram o principal obstáculo das infantarias. Os alemães utilizavam gás tóxico para asfixiar e desorientar o inimigo. Nenhum dos lados da guerra ganharam pelo uso desse tal artifício, mas ele tornou a vida nas trincheiras mais miserável e se tornou realmente um pesadelo dos soldados que estavam lá presentes. O bombardeamento aéreo também foi muito utilizado, juntamente com os tanques de guerra, que eram uma fonte de proteção para as infantarias, que eram grupos que iam à frente ao combate sem armas e sem nada de proteção. E nosso trabalho é sobre as principais armas da Primeira Guerra Mundial. Aqui temos as armas ali. A mais usada foi a metralhadora, que foi criada pelos alemães. E só que, quando os outros exércitos viram essa arma, eles foram e copiaram. O lança-chamas também foi uma arma criada pelos alemães, só que era usada para botar mais medo. Quando os outros exércitos viam o fogo, eles corriam. Baionetas também era usado de fator psicológico. Ela era colocada nos rifles para os soldados se sentir mais forte por ter uma faca pregada na arma e ele se sentia mais potente. E também temos as pistolas. As duas pistolas mais utilizadas são a Webley, que era utilizada pelos ingleses, e a Luger, que era utilizada pelos alemães. E os rifles, que eram utilizados pelos caras que ficavam na trincheira, que eram chamados de atiradores de elite. Outras armas utilizadas são os morteiros e os canhões. Os canhões são explosões atiradas para frente e destrói tudo. Os morteiros eram atirados da sua trincheira para a trincheira inimiga, que matavam todos os soldados. As granadas também foram outra arma muito utilizada. Só que nessa época elas eram pouco sofisticadas e quando os soldados arrancavam o pino, elas tinham perigo de explodir na mão deles. E acontecia muitas vezes, então aconteceu muitos acidentes. As armas mais temidas da guerra foram as armas químicas e os gases venenosos. As armas químicas começaram a ser utilizadas nessa guerra, então eles não possuíam proteção ainda e matam muitos soldados. Já os gases venenosos, só dos soldados verem a cor dos gases e seus efeitos, eles ficavam com medo e corriam. E os principais meios de transporte da guerra são tanques de guerra, aviões e submarinos. O nosso tema é pós-guerra, depois da Primeira Guerra Mundial, que teve mais ou menos mais de 10 milhões de mortos e 20 milhões de feridos. E o polo econômico mundial passou da Europa para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos ganhou a guerra. Agora o meu amigo Otávio vai falar umas coisas interessantes. Após a Primeira Guerra Mundial, foram necessários vários tratados para reduzir o armamento bélico das potências. Um dos tratados que mais teve repercussão foi o Acordo 231, que limitava o poder da Alemanha e fez ela pagar pelos países que foram retalhados, por ela ser responsável pela maior parte das mortes. O exército dela tinha que ser diminuído até 100 mil homens e os aviões não podiam mais decolar. Porque na época, pelos aviões serem pouco desenvolvidos e não ter tanta tecnologia, a segurança era muito pequena. Aí os pilotos saíam embriagados e a cada 10 aviões, 9 explodiam em voo e um voltava com o piloto morto. Muito obrigada. Essa é a sala do terceiro ano e eles vão falar sobre o Ano Internacional da Cristalografia. A cristalografia é a ciência experimental que tem como objeto de estudo a disposição dos átomos em sólidos. É também a ciência que estuda os cristais. Os cristalógrafos usaram a geometria para explicar a forma dos cristais encontrados no mundo natural. Eles são os objetos ideais para esse estudo por apresentarem 3 características incomuns. Eles são sólidos, tridimensionais e também frequentemente simétricos. Os cristais são encontrados em toda parte da natureza, como por exemplo, eles são partes de flocos de neve, gelo, açúcar, chocolate, sal e também materiais orgânicos, que são nutrientes proteínas ou DNA, transformando-se em cristais. A gente está falando da história da cristalografia. Começa desde a admiração humana pela regularidade dos cristais e vai até a descoberta das leis geométricas da cristalização e a descoberta dos raios-x, que podem estudar os cristais de uma forma que não altera as moléculas. Isso possibilitou desvendar a estrutura de moléculas como colesterol, insulina, penicilina, vitaminas, DNA e proteínas. Isso mostra a influência da cristalografia nas áreas da saúde, alimentícia, área energética, área da água para purificar a água, deixar por mais tempo, por exemplo, e também que a cristalografia é a base para todas as ciências que a gente estuda. Estamos apresentando o trabalho aqui no colégio sobre a cristalização, que é o processo de formação de cristais através de uma solução homogênica e supersaturada. Baseia-se
nucleação e na matriz no meio. A solução supersaturada é uma solução com mais soluto do que o solvente pode dissolver. Então vai formar um corpo de fundo. Quando a gente aumenta a temperatura, a solubilidade também aumenta. Então vai dissolver tudo por um momento. Mas aí quando começa a esfriar, o corpo de fundo que estava dissolvido vai voltar ao estágio normal e vai cristalizar em torno da matriz. Aqui a gente pegou um composto, adicionou uma certa quantidade de água e aqui vai formar a solução supersaturada, que a partir daqui vai crescer em volta da matriz, que aqui no caso foi a pedra. Esse daqui, como meu nome é Thiago, né? Aí, como ele é artificial, ele demora de 2 semanas a 1 mês mais ou menos. Esse aqui que ele é natural, ele acontece no mar e nas cavernas, ele demora bastante tempo. Aqui é o sulfato de cobre puro. Quando coloca na água, ele dissolve. Se colocar na água quente, ele dissolve mais. Aí quando a água esfria, o que dissolveu a mais cristaliza e vira o cristal. Aí se for mantendo esse processo durante muito tempo, ele vai cristalizando e tirando o excesso da água. Lembrando que a mostra cultural envolveu toda a comunidade escolar e seus 158 alunos. Os trabalhos foram realizados por alunos desde o 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio.